Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Cristo a todos. Uma alegria muito grande estar aqui fazendo mais um podcast do Grupo Corandeu, a nossa faculdade, colégio, e dessa feita mais feliz ainda por um detalhe bem simples. Estamos aqui no prédio, né, da Faculdade Corandeu, do Colégio Corandeu, para esse podcast. É uma alegria grande fazer este evento agora contigo aqui. E hoje, de uma forma muito especial, nós estamos recebendo para esse bate-papo, e também pela primeira vez um bate-papo teológico. Até aqui a gente tem feito podcast na área de educação, mas agora um bate-papo teológico, visto que a Faculdade Corandeu tem o seu curso de teologia e estamos recebendo o pastor e teólogo Jonathan Gerstner. Pastor Jonathan Gerstner, ele é doutor em teologia, formado pela Universidade de Chicago. Teve o privilégio de trabalhar no Knox Theological Seminary, lá em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na Flórida. E também lecionou no Gateway Seminary em Phoenix, no Arizona. Pastor Jonathan Gerstner também é pastor da Igreja Cristã Reformada nos Estados Unidos e está nos dando a honra da sua presença aqui para esse bate-papo. E o nosso bate-papo é algo muito interessante. Nós vamos conversar com ele aqui, uma área que ele é especialista, tem domínio, que é a teologia da aliança. Um tema extremamente importante, não só dentro da teologia, como no debate acadêmico teológico, mas, acima de tudo, um tema extremamente importante para a teologia reformada. Então, meu caro pastor... o pastor Jonathan Gerstner, ele fala um pouco de português, então ele consegue me ouvir, mas entender, na verdade, não é só ouvir, né? Ele não é surdo, então... ele consegue me entender. E ele, mas será mais fácil de falar com a gente em inglês. Está aqui o Otávio, mais uma vez, que vai traduzir, né, o pastor Jonathan. E também está com a gente aqui o pastor Eduardo, para participar desse bate-papo, né, puxar a conversa aqui, extrair o máximo que a gente puder do pastor Jonathan Gerstner. Então, pastor, muito obrigado pela sua presença. É para nós uma alegria muito grande recebê-lo. E, principalmente, você está estreando um podcast de teologia na Corandeu. Você é o primeiro com quem a gente bate papo sobre teologia e já de cara um assunto extremamente importante. Amém. Amém, pastor. Quero te dar a oportunidade de dar uma primeira palavra e daqui a gente vai começar a conversar. Não sei se você quer falar alguma coisa já de início. Amém. Não. Eu não sei se this is boa português, but alegria todo meu. It's a great privilege to be here with you, my brother. É um grande privilégio estar aqui hoje com você, meu irmão. And I'm so excited to talk about this theme. E eu estou muito animado para falar sobre esse tema. Now, in our lifetime, my brother, Agora, no tempo em que vivemos, I'm speaking of Pastor Ayrton, e eu estou falando do pastor Ayrton, we have seen great growth of Reformed theology. nós temos visto um grande crescimento da teologia reformada. When we were younger, Quando éramos mais novos, you would find a few denominations that believe Reformed theology, você encontrava algumas denominações que criam na teologia reformada, but very few Pentecostals, mas poucas pentecostais, very few Baptists. poucos batistas. And now in our lifetime, we've seen Reformed theology be embraced by so many of our brothers and sisters. E aí, no decorrer das nossas vidas, nós vimos a teologia reformada ser abraçada por muitos irmãos e irmãs. So that's the good news. Então, essas são as boas novas. The challenging news As novas desafiadoras is that many people have gotten the doctrine of the sovereignty of God. O que é triste é que muitas pessoas pegaram a doutrina da soberania divina, And praise God. e glória a Deus, That's such a wonderful thing. isso é uma coisa maravilhosa. But there was another very central pillar of Reformed theology Mas houve um outro pilar central da teologia reformada, that many fewer have come to understand. em que muitos menos vieram a entender. But in fact, it was one of the original pillars of the Reformed tradition.
Mas na verdade era um dos pilares originais da tradição reformada. You can even argue, by the way, I also love church history, so you can argue from church history Então, você poderia dizer, e por falar nisso eu também amo a história da igreja, que baseando-se na história da igreja, that at the time of the Reformation, que no tempo da reforma, Luther and the first Lutherans also believed in the sovereignty of God. Lutero e os primeiros luteranos também criam na soberania divina. Now, if any of you Lutherans are listening, Agora, se alguns de vocês aí que estão ouvindo são luteranos, unfortunately, a very gifted theologian infelizmente um teólogo muito bom, muito proeminente, Philip Melanchthon Philip Melanchthon, had a very good theology of the sacraments, in my opinion, teve uma teologia muito boa dos sacramentos, na minha opinião, but not a good view of the sovereignty of God. mas não uma boa visão da soberania de Deus. So later Lutheranism differs from Luther on the sovereignty of God. Então, como Lutero, Later Lutheranism differs from Luther's view of the sovereignty of God. Então, o luteranismo mais tardio diverge de Lutero sobre a soberania divina. But so you can argue at the time of the Reformation, Então, você pode dizer que no tempo da reforma, all the reformers affirmed the sovereignty of God. todos os reformadores afirmavam a soberania divina, And one of the real distinctions of Reformed theology e quando as verdadeiras distinções da teologia reformada, was the emphasis on covenant theology. havia uma ênfase na teologia da aliança. You see, the Reformed tradition Vejam, a tradição reformada very strongly stuck to the principle of reform by the Word of God. estava muito comprometida com o princípio de reformar-se pela palavra de Deus. So any traditional argument was rejected. Então, todos os argumentos tradicionais foram rejeitados. So in Lutheranism, there was more of a traditional view of tradition. Então, no luteranismo, havia uma visão mais tradicional da tradição. So if the Bible did not forbid a tradition, Então, se a Bíblia não proibia uma tradição, they would maintain it. eles a mantinham. And many of us know, if you visit a Lutheran church, E muitos de nós sabemos, se você visitar uma igreja luterana, much of the service is very similar to before the Reformation. os cultos são muito similares aos pré-reforma. But the Reformed Mas as reformadas, said all tradition must be supported by the Scripture. os reformados diziam que todas as tradições devem encontrar seu embasamento na Escritura. So if there's not a biblical reason, Então, se não há uma razão bíblica, that tradition must go. essa tradição deve ser descartada. Whether that's a tradition of 1 week Seja uma tradição de uma semana or 2,000 years. ou 2000 anos. You understand? Now that relates to covenant theology. Agora, isso se relaciona à teologia da aliança. The Lutherans were more comfortable accepting infant baptism Os luteranos eram mais confortáveis em aceitar o batismo infantil, because it had been the practice of the church indisputably for at least 1,000 years longer, I believe. porque havia sido a prática da igreja indisputavelmente por 1000 anos, ou até mais, creio eu. That the Reformed wrestled with this. Mas os reformados brigaram com isso. Even Zwingli, before Calvin, Ulrich Zwingli, Até Ulrich Zwingli, a reformer even before Calvin. Tsunami, Ulrich Zwingli. O Zwinglio. Zwingli, yeah. Ulrich Zwinglio. Zwinglio. Yeah. Um reformador que veio antes de Calvin. Zwinglio, um reformador que veio antes de Calvin. Well, is there a biblical reason for baptizing our children? Ele se perguntava se havia um motivo bíblico para batizarmos nossos filhos. And there's much evidence that he was ready to become a Baptist if he could not find evidence in the scripture for it. E havia muita evidência de que eles se tornariam batistas se não encontrasse evidência na escritura para isso. And so even before Calvin, Então, mesmo antes de Calvino, though Calvin completely accepted and strengthened this emphasis, mesmo que Calvino aceitasse e fortalecesse essa ênfase, the Reformed tradition came to understand a tradição reformada veio ao entendimento that there is one covenant of grace de que há uma aliança da graça, from the beginning of the Bible do começo da Bíblia to the end. até o fim. And so every difference in the Bible Então, cada diferença na Bíblia is about administering the one covenant of grace, se trata de administrar aquela única aliança da graça, not actually different covenants. e em vez de alianças diferentes. So the most obvious, the so-called Old and New Covenant, Então, muito óbvio, as assim chamadas antiga e nova alianças, and the reason I say so-called
E a razão de eu dizer assim chamadas is not because the scripture doesn't use that term, não é porque a escritura não usa esse termo, but we have a very serious problem in our languages, Portuguese and English. mas que nós temos um problema muito sério nas nossas línguas português e inglês. When we hear the word new, Quando ouvimos a palavra novo, we think of something entirely different that replaced. nós pensamos em uma coisa totalmente diferente que substituiu. So and so was the president. O presidente era tal, Then you get a new president, e aí vem um novo presidente, totally different. totalmente diferente. Right. So new is totally different. Então, o novo é totalmente diferente. But in the biblical worldview, Mas na visão de mundo bíblica, new is renewed, more clearly seen. o novo é renovado, visto com mais clareza. The classic case, I'm sure you're thinking right now as I give this example, O caso mais clássico, eu tenho certeza de que vocês estão pensando agora, conforme eu dou esse exemplo, is where John seems to be contradicting himself in the same passage. é quando parece que João se contradiz na mesma passagem. A new commandment I give to you, Eu vos dou um novo mandamento, but not a new commandment, mas não um novo mandamento, but one that you've had from the beginning. mas um que já tinhas desde o começo. But it's new because the day is coming closer. Mas é novo porque o dia está se aproximando. So the command to love one another, Então, o mandamento de amarmos uns aos outros, you can argue, goes back to Adam and Eve. podemos dizer que data lá de Adão e Eva. It certainly goes back to Moses of love your neighbor. Com certeza data lá de trás de Moisés, amarás o teu próximo. But now in this new context, Mas agora nesse novo contexto, it's newly revealed. ele é novamente revelado. So, in fact, the new covenant Então, na realidade, a nova aliança is the clearest manifestation é a manifestação mais clara of the one eternal covenant of grace, da única aliança eterna da graça, which is in the blood of Christ. que está no sangue de Cristo. Now, this is such an important theme to get. Agora, esse é um tema importantíssimo. And then we realize E aí nós percebemos there's not two ways of salvation, que não há dois caminhos para a salvação, let alone 7 or 8 different ways of salvation. muito menos 7 ou 8 maneiras diferentes de salvação. Salvation is already by the blood of the Lamb, A salvação vem do sangue do Cordeiro, again, shed before the foundation of the world, the book of Apocalypse says. derramado antes da fundação do mundo, diz o livro de Apocalipse. And so it is administered Então é administrado in different ways, de maneiras diferentes, beginning after the fall, começando após a queda, through Moses, até Moisés, until the glorious revelation of our Lord and Savior. e depois até a gloriosa revelação do nosso Senhor e Salvador. But in all eternity, Mas por toda a eternidade, we are saved by the covenant of grace, nós somos salvos pela aliança da graça, believing in the Lord Jesus Christ, crendo no Senhor Jesus Cristo, either looking forward to him prophetically, olhando adiante para vê-lo profeticamente, or we in this blessed new administration looking back on what he did. ou nós nessa nova abençoada administração, olhando para trás pelo que ele já fez. Now, when we understand that, Agora, quando nós entendemos isso, then our understanding of all of Scripture becomes so much more clear. então todo o nosso entendimento da Escritura se torna muito mais claro. And let me give it a very simple example of this very deep thought. E agora deixa eu dar um exemplo muito simples desse pensamento muito profundo. I'm here right now Eu estou aqui agora because Pastor Ayrton porque o pastor Ayrton invited me convidou, at a particular time num tempo em particular, to come here to be part of this podcast. que viesse aqui e fizesse parte desse podcast. I think he mentioned that last night. Eu acho que ele mencionou isso noite passada. Now, he didn't tell me anything this morning, Agora, ele não falou para mim nada de manhã hoje. or again, to use another example, Ou, usando um outro exemplo, he invited me to come visit the college. ele me convidou que visitasse a faculdade. I think it was a month and a half ago. Eu acho que isso faz um mês e meio. Now, he didn't re-invite me, Agora, ele não me reconvidou, but I understood mas eu entendi, when you have an invitation, quando você tem um convite, you assume it stays the same você assume que ele permanece o mesmo, unless the person giving it a não ser que a pessoa que o fez changes it. mude. This is not deep theology. Isso não é teologia profunda, This is the way our life lives. é assim que a nossa vida funciona. And by the way, this is a covenant too. We have an agreement. E falando nisso, isso também é uma aliança, nós temos um acordo. So if someone says this will happen,
Então, se alguém diz, isso vai acontecer, and doesn't change the information, e não muda a informação, we can assume it continues. nós assumimos que continue. So you see very clearly here, covenant theology, Então, nós vemos claramente a teologia da aliança, which is much broader than the issue of the baptism of children of believers, que é muito mais ampla do que a questão do batismo infantil para os cristãos, but it came to realization of the people of God mas veio para a realização do povo de Deus when they had to discuss the issue of the baptism of children of believers. quando eles tiveram que discutir o problema do batismo infantil You dos see, cristãos. if the covenant begins in the New Testament, Vejam, se a aliança começa no Novo Testamento, then where in the New Testament do you see baptism of believers? então onde no Novo Testamento você vê o batismo dos cristãos? Now, if I'll say even now, you do see it, Agora, but it's certainly not as clear as you see other doctrines. então você com certeza vê, mas não é com tanta clareza quanto você vê outras doutrinas. But if we see it's one covenant of grace, Mas se nós virmos tudo como uma única aliança de graça, and God has established his covenant, e Deus estabeleceu essa aliança, he's administering his covenant. ele então administra a aliança. If he doesn't say change, Se ele não diz que mude, we continue it. nós continuamos. Does this make sense to everyone? I just wish I could talk through the camera to people. But it really is the common sense. E isso faz sentido para todo mundo. Eu gostaria de poder falar através da câmera para as pessoas, mas isso é senso comum. So Zwingli, Bullinger, and Calvin saw very clearly Então, Zwinglio, Calvino, Bullinger falaram disso e viram com muita clareza. in the old administration of the covenant of grace, Na antiga administração da Aliança da Graça, God gave a sign of the covenant Deus nos deu um símbolo da aliança to Abraham para Abraão, after he's converted, depois que ele se converteu. when he turns to God as an adult, Quando ele se volta para Deus, quando é adulto, and he says the same sign e ele diz o mesmo símbolo, is to be given to your son será dado ao teu filho when he's only 8 days old. quando ele tiver 8 dias de idade. Now, I'm a father and a grandfather, Bom, eu sou um pai e também um avô, but whether or not you're a father and a grandfather, mas mesmo que você não seja um pai e um avô, you know that an 8-day-old baby doesn't understand anything about what's going on around them. você sabe que um bebê de 8 dias de idade não entende nada que está acontecendo ao seu redor. But that was the principle of the covenant which God established in the Old Testament. Mas esse era o princípio da aliança que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. And by the way, because people who wrestle with this sometimes have problems with the Old Testament, E falando nisso, porque as pessoas que lutam contra isso aqui, elas às vezes têm problemas com o Antigo Testamento. perhaps the most helpful verse here is in Romans 4:11, Talvez o versículo mais útil aqui esteja em Romanos 4:11, where it says God gave to Abraham onde diz que Deus deu a Abraão circumcision, a circuncisão, a sign of righteousness by faith. um símbolo da justificação pela fé. So circumcision didn't just mean he was Jewish, Então, circuncisão não significava simplesmente que era um judeu, it was a sign of righteousness by faith era um símbolo da justificação pela fé, that he received after believing. que ele recebeu depois de ter crido. Remember, Abraham worshipped idols before God spoke to him. Lembrem-se que Abraão adorava ídolos antes de Deus falar com ele. And then God's indeed required that sign to be given to his sons. E aí, de fato, depois Deus requisitou que aquele sinal fosse imposto sobre os filhos. So then when you look at the New Testament, Então, quando você olha o Novo Testamento, unless God changes it, a menos que Deus mude, we would expect the sign of righteousness by faith to be given to adults and their children. nós esperaríamos que o símbolo da justificação pela fé fosse dado a adultos e aos seus filhos. Yeah, we have a phrase in English, perhaps in Portuguese too, burden of proof. Nós temos uma frase em inglês, eu vou traduzir ela aqui, que seria o fardo da prova. So the question is, Então a questão é, if the New Testament is a brand new thing, se o Novo Testamento é uma coisa totalmente nova, separated from the Old Testament, separado do Antigo Testamento, then you begin in the New Testament então você começa no Novo Testamento, to understand the life of the church. a entender a vida da igreja. But if it is the continuation of the covenant of grace, Mas se ele é a continuação da aliança da graça,
you expect it to follow the same principles unless the New Testament changes it. Você espera que siga os mesmos princípios, a não ser que o Novo Testamento mude. Now, I'll come back to baptism in a second, Agora, eu vou voltar a falar do batismo em um segundo. but let me stay again with another very simple example of this. Mas deixa eu dar mais um exemplo bem simples disso. Why don't we keep kosher today? Por que nós não nos alimentamos ou usamos produtos kosher hoje? Is it because, oh, we don't like to keep kosher? É porque a gente não gosta de usar produtos kosher? We don't like it, yeah. Ah, você que está acompanhando aí está vendo que o assunto é amplo. Eu ainda não fiz pergunta nenhuma para ele, já está dando uma aula. Né? Mas é importante definir alguns termos. Quem está nos acompanhando não sabe o que é kosher. You have to. Então, Oh, they don't. então nós temos que tomar Obrigado, cuidado amigo. com termos, Yeah. porque nosso público não sabe alguns termos. Uhum. Então, antes de continuar, peça para ele explicar o termo kosher para quem não sabe do que se trata. Yeah. Yeah. Oh, sure. Thank you very much, Pastor. No, very simply, why don't we keep the laws given about dietary behavior from the Old Testament? Porque então, basicamente, kosher o que eu estou dizendo é por que a gente não guarda o que o Antigo Testamento falava sobre dieta? Is it because we don't like the law of God? É porque nós não gostamos da lei de Deus? Remember what Jesus said? Lembre-se do que Jesus disse. Not the smallest thing will disappear from the law till all is fulfilled. Nem um mínimo detalhe desaparecerá da aliança da lei até que tudo seja consumado. So the burden of proof Então, o fardo da prova would be for believers in the New Testament será que os crentes do Novo Testamento to keep taking the dietary laws, of the Old Testament for today. que eles mantenham as leis de dieta do Antigo Testamento até hoje. But look at the New Testament. Mas olhem o Novo Testamento. Jesus declared all food clean. Jesus declarou que todos os alimentos são puros. And we all remember Peter, E todos nós nos lembramos de Pedro, where God, to teach Peter, has to give him a very vivid vision. quando Deus, para ensinar Pedro, tem que lhe dar uma visão muito clara. And Peter even fights it initially. E Pedro até tem dificuldade com ela inicialmente. No, Lord, Não, Senhor. I've never eaten anything unclean. Eu nunca comi nada impuro. Think about that. By the way, that's always a funny thing about all of us. E pense um pouco sobre isso, e falando nisso, isso é uma coisa muito engraçada que acontece com a gente. Just like Peter, Assim como Pedro, how many times do we say, no, Lord? quantas vezes nós não dizemos não, Senhor? Totally contradicting ourselves. Totalmente nos contradizendo. You're the Lord. Tu és o Senhor. You're telling me to do something. Tu estás me dizendo que faça algo. Oh, no, Lord. E eu digo, não, Senhor. Nevertheless, God taught him Mas mesmo assim, Deus o ensinou. what I've declared clean, O que eu declarei puro, let no man call unclean. que ninguém chame impuro. Now, God called all that food unclean before the coming of the Messiah. Agora, Deus declarou que todo aquele alimento era impuro antes da vinda do Messias. Now he declares it clean. Agora ele declara que é puro. So do you see what we're getting at here? Então, vocês veem ao ponto que estamos chegando aqui, One covenant of grace. pacto de graça. God, of course, in his sovereignty can change any aspect of it he wishes. É claro que Deus, em sua soberania, pode mudar quaisquer aspectos que ele deseje. But we dare not change it Mas nós não ousamos mudar, unless God has told us. a menos que Deus nos diga. And when God tells us that, E quando Deus nos diz que mudemos, we must change it. nós devemos mudar. So whether it's dietary laws or now the principle of the sign being given to children, Então, sejam leis de dieta ou agora o princípio do sinal imposto às crianças, is the reformers understood. os reformadores entendiam. We keep giving the sign of righteousness by faith. Nós continuamos colocando ou impondo o símbolo da justificação pela fé, That from people outside the community of faith, e que para que pessoas fora da comunidade da fé, after they believe, uma vez que creem, but the children of those believers, mas os filhos daqueles que creem, even when they're infants. mesmo quando são infantes. Yeah, and by the way, I'm getting all fired up here, but I have to say, please, brothers and sisters,
E eu tô excedendo um pouco, mas por favor, irmãos e irmãs, don't talk about infant baptism. não falem sobre o batismo infantil. I'm a Reformed pastor. Eu sou um pastor reformado. I don't believe in infant baptism. Eu não creio no batismo infantil. Infant baptism was every infant gets baptized. O batismo infantil é que todos os infantes fossem That batizados. was a horrible error that the church fell into. Esse foi um erro terrível que a igreja incidiu. If you were born in Brazil, you should be baptized. Se você nasceu no Brasil, você deveria ser batizado. If you were born in England, you should be baptized. Se você nasceu na Inglaterra, você deveria ser batizado. No. Again, we believe in covenant baptism. Não, nós cremos no batismo da aliança. The child of one believer O filho de um cristão should be baptized. deve ser You batizado. see? And in fairness to our Baptist friends listening, Vejam, e para ser justo com nossos amigos batistas ou nos ouvindo, you say it better. You present your position better. Vocês apresentam seu posicionamento melhor. When you say believers baptism, Quando vocês dizem batismo de cristãos, you only baptize people after you believe that they've shown signs of faith. você só batiza uma pessoa depois que você crê que ela mostrou sinais de fé. But we as your Reformed brothers and sisters Mas nós, enquanto reformados, irmãos e irmãs, believe in covenant baptism. cremos no batismo da aliança pactual. We only baptize those we have reason to believe are in the covenant. Nós só batizamos aqueles sobre os quais temos razões para acreditarmos que estão dentro da aliança. Which 1 Corinthians 7:14 Que 1 Coríntios 7:14 says is a person that has even one believing parent. diz ser uma pessoa que tem no mínimo um pai cristão. Estou aqui para quem está nos ouvindo o seguinte. A Faculdade Corandeu, ela é uma faculdade evangélica e é ligada ao movimento evangelical. Nós não temos uma posição reformada. A despeito de eu particularmente ser um calvinista, nós temos respeitado aquilo que nos une, o ethos da reforma. Unidade no essencial, tolerância no não essencial e o amor em todas as coisas. Do que o pastor Jonathan Gessler está falando, eu concordo com ele porque eu sou um calvinista. Mas a teologia da aliança, ela vai além dessa questão do batismo de crianças. É uma coisa que implica na nossa maneira de ler, de interpretar a própria Bíblia, independente dessa questão do batismo. Novamente vou frisar, concordo com o que ele está dizendo porque eu sou um teólogo calvinista. Mas a nossa questão é ir além, discutir mais as implicações teológicas. Por exemplo, ele mencionou a questão da alimentação. Há questões hermenêuticas, há questões escatológicas. Então, eu quero explorar, pastor, mais essas implicações que englobam todos os cristãos, a partir dessa visão da teologia da aliança, que eu acho extremamente importante, para a gente poder dar clareza maior às pessoas que estão nos acompanhando, assistindo a esse podcast. Okay? Então, pastor Eduardo está aqui comigo, pastor Eduardo também é um teólogo da Igreja Presbiteriana, é um homem que Deus tem usado em diversas áreas, inclusive na área educacional, e é uma honra ter aqui o Eduardo também para participar desse bate-papo. Então, Eduardo, dentro de tudo que está sendo falado, há alguma questão específica aí que você gostaria de já levantar do que já foi falado aí? É interessante que nessa primeira geração de reformadores, eles tinham que lidar com o fato de que o pacto de obras, por exemplo, que acontece com Adão, não tem graficamente a palavra aliança lá em Gênesis 1, 2. Então, era uma discussão também exegética, no sentido de, nossa, será que a gente não está trazendo elementos para dentro do texto? Daí eu gostaria de ouvir a consideração lá de Oséias. Oséias, capítulo 6, tem um... Oséias. Tem um termo específico que fala, transgrediram a aliança como Adão. Like Adam. Então, daí é uma questão exegética que trouxe luz a essa doutrina do pacto. Não é? Então, eu gostaria de ouvir sobre essa contribuição da exegese
para essa discussão teológica. No, amen. So he's talking about the covenant of works. So like, yeah. Yeah. No, muito obrigado. So what began with trying to see, is this practice of infant baptism, of baptism of children of believers, biblical? Então, o que começou com queremos ver se esse batismo de crianças cristãs é bíblico, Opened this realization how important covenant is to God. abriu essa percepção do quão importante o pacto é para Deus. And one thing that they learned clearly by studying covenant, E uma coisa que eles aprenderam claramente em seus estudos sobre a aliança, that God is using this picture of the culture of the Old Testament times, é que Deus está usando essa imagem da cultura do Antigo Testamento, where there was a relationship, a sworn relationship between one or more person, onde havia uma aliança, um relacionamento jurado entre uma e outra pessoa, and there also was a representative in that covenant. e também havia um representativo nessa aliança. So, staying for a moment with the covenant of grace, Então, nos mantendo atentos ao pacto da graça, we get these blessings nós ganhamos essas bênçãos every time we celebrate the Lord's Supper. sempre que nós celebramos a ceia do Senhor. This is the new covenant in my blood. Essa é a nova aliança, o meu sangue da nova aliança. So we, through Christ as the mediator, Então, através de Cristo como mediador, we receive the blessing of the covenant of grace. nós recebemos as bênçãos do pacto da graça. And then that helped them understand E isso aí os ajudou a entender the passage you're referring to in Hosea, a passagem a qual você fez referimento em Oséias, which, to be honest, apart from covenant theology, que, para ser honesto, fora da teologia do pacto, is quite confusing. é bastante confusa. And say, oh, this explains Genesis. Você fala, isso explica Gênesis. You see, Adam Você vê Adão was a covenant representative era um representante do pacto, of all humanity, de toda a humanidade, all his descendants. todos os seus descendentes. So when he rebelled against the covenant God gave him, Quando ele se rebelou contra a aliança que Deus lhe havia dado, all of his descendants also received the curse. todos os seus descendentes também receberam a maldição. Just as surely as Da mesma maneira que if he had been faithful, se ele tivesse sido fiel, his descendants would have received the blessing. seus descendentes teriam recebido as bênçãos. So another advancement in covenant theology Então, mais um avanço na teologia do pacto was realizing this principle also helps us understand the justice of original sin. é ver que esse princípio também nos ajuda a entender a justiça do pecado original. And for all of us who are believers, E para todos nós cristãos, we're believers because we believe it's just that God let Jesus, his son, be our representative. nós somos cristãos porque acreditamos que foi justo Deus permitir que Jesus fosse o nosso representante. And that was a covenant principle. E esse era um princípio de pacto. And God is revealing to us, E Deus está revelando a nós. it was also just Também era justo to take the first man, pegar o primeiro homem, perfectly in the image of God, perfeitamente criado à imagem de Deus, totally without sin, totalmente sem pecado, and make him the representative of all his descendants. e fazê-lo representante de todos os seus descendentes. But it helps us to understand original sin, to understand this covenant as well. Mas nos ajuda a entender o pecado original quando entendemos o pacto também. Joia. Como eu estava falando aqui, uma das grandes contribuições para mim da teologia do pacto é a questão hermenêutica. Hermenêutica. Porque há uma tendência, exatamente do que você falou, de separarmos Antigo Testamento, Novo Testamento. Sim. E isso está presente na hermenêutica das igrejas de forma geral. Então, a teologia do pacto, ela me ajuda a ver assim, são dois testamentos que, na verdade, um está completando, cumprindo isso. E há um trabalho de um amigo seu, Dr. O. Palmer Robertson. Palmer Robertson é um amigo seu. An antiga colega de meu. Quem conhece o trabalho do Dr. Seminário. Palmer Robertson, eles são amigos. E o trabalho dele, O Cristo dos Pactos, fenomenal aquele livro. E me ajudou a ver muita coisa dessa unidade hermenêutica que há na Bíblia. Exatamente. Hoje, quando o senhor olha para essa discussão da interpretação da Bíblia sobre a teologia do pacto,
Quais os grandes problemas que o senhor consegue contar? Olha, quando eu não tenho a teologia do pacto, a minha interpretação vai falhar aqui, vai ter problemas aqui. Okay, just give the last sentence for me again. What are the points in the Bible in which you can say, if I don't have covenant theology, the interpretation will fail? What are the points in which the interpretation would fail without the theology? Well, the most significant, perhaps, my brother, is there's also go ahead. O mais significativo, talvez, It's another one that the Palmer, who's an old friend and whatever, a former colleague, that we taught together. é outro que Palmer de fato foi um colega, nós trabalhamos juntos. Wrote an excellent little book on the Israel of God. Ele escreveu um excelente livreto sobre o Israel de Deus. We come to understand Nós viemos a entender that we are the Israel of God. que nós somos o Israel de Deus. And honestly, E honestamente, this is one area I'm very passionate about in covenant theology. Essa é uma área pela qual sou bastante apaixonado dentro da teologia da aliança. Because unfortunately, the majority of evangelicals, porque infelizmente a maioria dos evangélicos, even as we're making great progress on the sovereignty of God, mesmo enquanto fazemos um grande progresso dentro da soberania divina, we're not making great progress on the church as the Israel of God. Nós não estamos fazendo um progresso muito bom na igreja enquanto Israel de Deus. I love to preach for different churches. Eu amo pregar em igrejas diferentes. And please, I love all of my brothers and sisters in Christ. E eu amo todos os meus irmãos e irmãs em Cristo. But I've even preached at a church Mas eu até preguei numa igreja that had a flag of Israel in the church. Que tinha uma bandeira de Israel na igreja. The secular nation of Israel, a nação secular de Israel, that has no interest in the God of Scripture, que não tem nenhum interesse no Deus das Escrituras. But they believe that is the Israel of God. Mas eles creem que aquele é o Israel de Deus. And so it's such a sad thing that this is being stolen from the people of God. E então é um fato muito triste que isso esteja sendo roubado do povo de Deus. The first century rejoiced in this. O primeiro século se regozijava nisso. Once we were strangers. Nós fomos uma vez estranhos. But now we're the people of God. Agora somos o povo de Deus. Probably that First Peter 2 is as clear as any passage about this covenant principle. Primeiro, 1 Pedro 2 é uma das passagens mais claras sobre esse princípio da aliança. You are a chosen people. Vocês são um povo escolhido. A nation of priests. Uma nação de sacerdotes. All the most beautiful things said about Israel in the Old Testament. Todas as coisas mais lindas ditas sobre Israel no Antigo Testamento. And the Holy Spirit leads Peter. E o Espírito Santo faz com que Pedro to also quote the scripture. Cite também a Escritura. Once you were not a people. Uma vez vocês não eram um povo. But now you're the people of God. Mas agora vocês são o povo de Deus. So the Gentiles who are not the people of God in the Old Testament. Então os gentios que não eram o povo de Deus no Antigo Testamento, who accept the good news, que aceitaram as boas novas, are now the people of God. Agora são o povo de Deus. That is such a wonderful thing. We just had our sister Dr. Genshaw. Here I'm speaking at Coram Deo. Então isso é uma coisa maravilhosa. Nós acabamos de ver a nossa irmã, doutora Genshaw, falando aqui na Coram Deo. A very gifted Christian counselor. Uma conselheira bíblica muito talentosa. And writing about trauma, teaching us about trauma. E nos ensinando sobre trauma. And how Christian counselors and Christians should respond to people in trauma. E como conselheiros cristãos e os cristãos em geral devem responder às pessoas. And she made an excellent point. E ela fez uma observação excelente. That people who have been traumatized, que as pessoas que foram traumatizadas, feel like they're garbage. Se sentem como se fossem lixo. Feel like they're nothing. Se sentem nada. And the Christian counselor points them to the image of God. E o conselheiro cristão nos aponta para a imagem de Cristo. But by the same principle, mas pelo mesmo princípio, when we understand covenant theology, quando nós entendemos a teologia do pacto, you felt you were rejected. Você não se sente mais rejeitado. You were abused. Mesmo que você tenha sido abusado. And God said, e Deus diz, I chose you. Eu te escolhi. You are my chosen people. Você é meu povo escolhido. And you are a priest to others. Just you are my Israel. E você é um sacerdote aos outros. Você é meu Israel. So that's a huge theme. Então esse é um tema tremendo. And a huge blessing. E uma bênção tremenda. And let me share one other thing that really has touched me. E deixa eu compartilhar só mais uma coisa que me tocou de fato. Perhaps the clearest proof. Talvez a prova mais clara. That the New Testament church. Que a igreja do Novo Testamento and the teaching of the New Testament
E os ensinos do Novo Testamento believed in covenant theology, criam na teologia do pacto. believed that we were being engrafted into the people of God, Eles criam que nós estávamos sendo trazidos como povo de Deus, while unbelievers were being cut off from the people of God. enquanto os descrentes estavam sendo cortados do povo de Deus. They were no longer the Israel of God when they rejected the Messiah. Que eles não são mais o Israel de Deus uma vez que rejeitaram o Messias. But perhaps the clearest is the name by which we're called. Mas talvez a parte mais clara seja o nome que nos é atribuído. Now, I'm sure many of our people who teach Sunday school, even if you've been in Sunday school, Agora, eu tenho certeza de que a maioria do nosso povo que ensina escola dominical, ou se você foi para a escola dominical, remember that the name Christian is in the New Testament. lembram-se que o nome cristão está no Novo Testamento. And where was that the term first used? E quando é que foi a primeira vez que se usou esse termo? Remember? At Antioch, Atos, na Antioquia, which was the most Gentile, the most universal church of the culture. Que era a igreja mais gentia, mais universal da cultura. It wasn't in Jerusalem, Não ficava em Jerusalém, where most of the believers were Jewish, onde a maioria dos crentes era that they judia, that they used the word Christian so much que eles usavam a palavra cristão tanto assim, that people started calling them Christians. que o povo começou a chamá-los cristãos. It was this overwhelming Gentile church Foi essa igreja majoritariamente gentia, that would go to their friends. que se chegava aos seus amigos, I'm a Christian. Oh, sorry. The big issue. eu sou um cristão. Yes, yes. Very good. You have to come meet the Christ. I want to teach you about Christ. Você tem que vir aprender de Cristo, eu vou te ensinar sobre Cristo. Amen? Amém? Now, but think about that. What does Christ mean? Mas pensem sobre isso. O que que Cristo significa? The Messiah. O Messias. They were talking about the truth of the Old Testament Eles estavam falando sobre a verdade do Novo Testamento. that hardly any Gentiles knew anything about. É que nenhum gentil praticamente conhecia. The God of the covenant O Deus da aliança sent his Messiah enviou seu Messias to rescue Israel, para resgatar Israel, which includes every Gentile who believes and is now part of the Israel of God and a follower of the Messiah. que inclui todos os gentios que creem e agora são Israel de Deus e seguidores do Messias. Now, I'm a preacher. I can't resist this. I got to preach this. If it was the 21st century church, Agora, eu sou um pregador, não vou conseguir resistir, eu vou ter que pregar. Se fosse a igreja do século XXI, we would probably be called salvationists, nós provavelmente seríamos chamados salvacionistas, or maybe even biblicists. ou talvez até biblistas. Now, those are good words. Agora, We believe in salvation. essas são boas palavras. Nós cremos na salvação, We believe the Bible is the Word of God. nós cremos que a Bíblia é a palavra de But Deus. we've forgotten how remarkable it is that the Messiah came, that we're celebrating the Messiah who brought us to salvation. Mas nós estamos esquecendo quão notável é que o Messias veio e ele nos trouxe a salvação. But they had to explain everything about that term to the people they were witnessing to. Mas eles tinham que explicar cada detalhe desse termo para o povo para o qual eles estavam dando o testemunho. Eu tenho várias questões. Por favor, Não, acho que é interessante a gente trazer uma clareza para os ouvintes sobre o termo dispensação. Porque Obrigado. Eu estava pensando. Vamos lá. é um cunhado na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, as dispensações, mas que para a mente dos teólogos de Westminster estava um significado mais de administração da mesma aliança. Exactly. Esse termo depois ganhou uma outra conotação, especialmente com a Bíblia de Scofield, que é, enfim, a doutrina do dispensacionalismo. Sim. Então, vamos conversar um pouco sobre essa doutrina e como ela enfatiza muito aspectos de ruptura das alianças em vez de continuidade. Amém. Amém. No, exatamente. Infelizmente. No. First, I want to say, primeiro, First, praise God graças a Deus that many dispensationalists que muitos dispensacionalistas evidentes still understand the salvation by faith alone, ainda entendem a salvação pela fé e somente por ela. and have brought many people to the Lord, praise God. E trouxeram muitos a Cristo, graças a Deus. That this mistake Mas esse erro is very, very dangerous é muito perigoso. because it separates what God has put together.
Porque separa aquilo que Deus juntou. Now, you know, brother, it's kind of ironic Para você ver, irmão, é that irônico the first time that I know of the word dispensation being used in a theological document que a primeira vez que a palavra dispensação foi usada num documento teológico is in the Westminster Standards está na Constituição de Westminster. because they were trying to explain. Mas eles estavam tentando explicar That's why I and most contemporary Reformed people use the term administration. que a razão de eu e a maioria dos reformados contemporâneos usarmos a palavra administração It's one covenant administered different ways. é uma só aliança administrada de maneiras diferentes. Instead, the dispensationalists teach it is different covenants. Ao invés disso, os dispensacionalistas ensinam que são alianças diferentes. And again, the extreme dispensationalists, not all of them, E, de novo, os dispensacionalistas extremos, não todos deles, speak of people being saved by keeping the law in the Old Testament. falam que as pessoas são salvas por guardarem a lei do Antigo Testamento. So they basically deny the eternal gospel. Então, basicamente, eles negam o evangelho eterno. I remember again, and by the way, my father read a very good book called Wrongly Dividing the Word of God. E meu pai escreveu um livro excelente chamado Dividindo Erroneamente a Palavra de Deus. Because they often use the word right, they like the verse rightly dividing the Word of God. Porque eles gostam do verso dividindo corretamente a Palavra de Deus. And yes, we do want to make good distinctions about the Word of God. E sim, nós queremos fazer distinções corretas sobre a Palavra de Deus. But cutting it like this is wrongly dividing it. Mas cortá-la desse jeito é dividi-la de maneira errônea. And let me again, I like to make it very simple as much as I can as a theologian. E agora eu quero deixar isso muito simples, o máximo possível enquanto um teólogo que sou. Yeah. I like to use the many illustrations the Bible itself uses. Eu gosto de usar várias ilustrações que a Bíblia em si mesma usa. But perhaps the most vivid one is the example of the olive tree. Mas talvez a mais vívida seja o exemplo da oliveira. That's a good word for Brazil here. The olive tree is the people of God. É uma boa palavra aqui para o Brasil. A oliveira é o povo de Deus. And the olive tree, it's Romans 11:17, I believe, right? I can find the verses, but in the middle of Romans 11, it talks about God planted the tree. Então, lá no meio de Romanos 11 se diz que Deus plantou a oliveira. That is the Israel, the people of God. Que é Israel, o povo de Deus. But when the Messiah came, mas quando veio o Messias, and many people e muitas pessoas refused the Messiah, recusaram o Messias, God cut those branches off. Deus cortou fora esses galhos. So they are no longer part of Israel. Então eles não são mais parte de Israel. They've been cut off. Foram cortados. Now, again, just in passing, it's worth a whole discussion itself. The Reformed were very divided about whether or not those branches would at the end times come back to life. Então, agora só de en passant, os reformadores eles eram muito divididos sobre se esses galhos voltariam à vida no fim dos tempos. And it's a very difficult passage. E é uma passagem muito difícil. But what's not difficult Mas o que não é difícil is if you're cut off, you're not in the tree. Se você é cortado, você não está na árvore. You're not the people of God until you repent and are grafted in. Você não é povo de Deus até se arrepender e ser enxertado de volta. So the way I try to explain to people who maybe they haven't heard the word dispensational before. Então, o que eu gosto de entender e explicar às pessoas é que talvez não tenham ouvido a palavra dispensação antes. The Bible teaches we are one tree. A Bíblia ensina que nós somos uma árvore. Israel, the church, are one tree. Israel, a igreja, são uma árvore só. God grafts us in through faith. Deus nos coloca lá por fé. And cuts off people in the visible church who don't believe from the church. E corta as pessoas na igreja visível que não creem, corta elas fora da igreja. And dispensationalism, e o dispensacionalismo, unfortunately, infelizmente, inserts the idea of two trees. Insere a ideia de duas árvores. Israel, then God plants a new tree. E aí Deus planta uma nova árvore. The church, a igreja. And now the things they're most famous for. E agora a coisa pela qual eles são mais famosos is their eschatology. É a escatologia deles. Which unfortunately has almost taken over the whole evangelical church. Que infelizmente basicamente dominou quase toda a igreja evangélica. Now it's funny for me because I'm a historian. E é engraçado para mim porque eu sou um historiador. And the dispensationalists classically were the most critical of the Pentecostals of any theology.
E os dispensacionalistas, eles eram os mais críticos de todos os pentecostais de qualquer teologia. We're very opposed to Pentecostals. Eles eram muito opostos aos pentecostais. Pentecostals somehow picked up their eschatology. Mas de alguma maneira os pentecostais aprenderam a escatologia deles e estão usando. But you see what I mean by the two trees? Mas vocês vejam o que eu quero dizer pelas duas árvores. Israel and the church are separate. Israel e a igreja são separados. So the positive verses about the future of Israel Então os versos positivos sobre o futuro de Israel must be about old Israel, devem estar falando sobre o antigo Israel. not the Israel of God, the New Testament Israel. Não o Israel de Deus, o Israel do Novo Testamento. While those promises were meant for Jews and Gentiles alike who become the people of God. Então, essas promessas foram feitas para judeus e gentios que se tornaram povo de Deus. So this whole idea of what's often called the secret rapture Então, toda essa ideia do que é frequentemente chamado de arrebatamento secreto comes out of this confusion. vem dessa confusão. Now please hear me, anyone listening. Agora, por favor, me ouçam, look- vocês que estão ouvindo. I look forward to rising in the air. I hope you're looking forward to rising in the air. Eu não vejo a hora de subir aos céus. Eu espero que vocês também não vejam a hora. Yet praise God that he comes even right now E graças a Deus, se ele vier agora mesmo. before the end of this podcast and we'll rise to meet him in the air. Antes do fim desse podcast, nós seremos elevados e conheceremos ele nos céus. But trust me, people will see. Mas acreditem em mim, as pessoas vão ver. He won't be. Where did you go? Você não vai ficar. There's nowhere in the scripture. Não tem lugar nenhum nas They escrituras. had to invent that doctrine Mas eles tiveram que inventar essa doutrina to explain how the church is going to disappear para explicar como a igreja vai desaparecer, so God can go back to working with his original tree, Israel. para explicar por que Deus vai voltar a trabalhar com o seu antigo Israel. And if they could only understand E se eles conseguissem entender that there is one tree, que há uma árvore, and perhaps God will do a great revival among these cut off branches and bring them back. e que talvez Deus reavivasse de maneira incrível esses galhos cortados e trazê-los de volta. Jonathan Edwards and many of the Puritans believe that. Jonathan Edwards e muitos dos puritanos criam nisso. But whether that's still going to be one tree. Mas ainda será uma única árvore. The church doesn't have to disappear for God to work with Israel because the church is Israel. A igreja não tem que desaparecer para Deus poder trabalhar com Israel, porque a igreja é Israel. Ok. Há muita coisa para a gente conversar. Então eu tenho que te interromper às vezes para a gente poder conversar e ampliar, senão a gente fica muito no foco. Essa questão da escatologia, Okay, sim. ela é bem interessante. Primeiro porque assim, nós temos testemunhos na história da igreja de um posicionamento escatológico conhecido como pré-milenismo histórico. Okay? What's that part? Help me, my friend. So there is a position in the church history called historical pre-millennialism. Yeah, right. Exactly mentioning. Dos pais da Yeah, igreja. no, verdade. No, muito diferente de dispensationalism. That's right, yeah. Porém, quando a gente chega no século XVIII, surge o dispensacionalismo como algo realmente diferente Yeah, precise. do pré-milenismo histórico. Exactly. Quem cria isso, né, quem traz essa teologia é um ex-ministro anglicano, o Darby, Yeah. Nelson Darby. Yeah, exactly. Nelson Darby. Right, exactly. He invented Aí inventa essa essa ideia. estrutura Yeah. que nem o próprio pré-milenismo histórico carregava. Exactly. E aí entra para mim o problema de novo da hermenêutica, que é onde eu realmente disse, puxa, se a gente não voltar a uma interpretação correta da Bíblia, essas coisas vão sendo inventadas. Yeah. Então, eu tenho uma tese, e eu quero te ouvir um pouco sobre isso, que é o seguinte, quando o John Nelson Darby lança essa tese, o iluminismo está entrando na igreja com a negação das escrituras como palavra de Deus. Understand? I'm not quite sure. The Darby's idea of the rapture is a negation of the word of God. Is that what he's saying? A ideia dele do arrebatamento é uma negação da palavra de Deus. É isso? Não entendi. A ideia dele do arrebatamento é uma negação da palavra de Deus. Não é isso que eu estou falando. Oh, desculpa, Então, I'm getting time on my head. At the same time, when the Darby's writing, there's an idea
coming into the church, Mhm. that's the negation of the scripture as the word of God Yeah, at true. the same time. Então, a minha tese sobre essa questão é a seguinte: Mhm. o liberalismo Mhm. teológico Yeah. Mhm. negou que a Bíblia é a palavra de Deus. Mhm. Philip Gabler, né, Okay. quando ele lança a aula inaugural de teologia Mhm. na Universidade de Altdorf, So Philip Grabler, when he has his inauguration lesson at the qual universidade? Altdorf. Altdorf University. Então, ele separa ali teologia bíblica de sistemática. He separates biblical theology from systematic E theology. Gabler vai dizer, ok, a teologia bíblica também não é una, não existe uma só, existem teologias na Bíblia. So he also says that biblical theology is not a single thing. There are many biblical theologies throughout the Bible. E aí ele começa a separar a nossa maneira de ler a unidade da Bíblia por livros e não mais como o livro. So he starts to separate our ideas to read the Bible as books and not as single Yeah, book. I understand that. Darby É. era um anglicano já influenciado por essa teologia. Darby was an Anglican influenced by this theology. E então ele vai e separa Antigo e Uhum. Novo Testamento. So he That is separates. possible. Mhm. E, lamentavelmente, os seminários, até reformados, Mhm. fazem essa mesma separação. Sadly, even Reformed seminaries, they keep this division between Old and New Testament. Nos seminários reformados, você tem teologia do Antigo Yeah, Testamento, sim. teologia do Novo No, Testamento, exatamente. que é Yeah. uma influência liberal, Yeah. que Darby traz para dentro da escatologia e gera essa confusão toda. Oh. O que você pensa sobre isso? Oh, it's fascinating. It's a very fascinating theory, my brother. Fascinante, é uma teoria bastante fascinante. I very much appreciate your research. Eu aprecio a sua pesquisa. And I would have to study it more myself, but it's fascinating. That could be. Eu teria que estudar em maior profundidade por mim mesmo, mas poderia ser. Você consegue ver essa conexão? Yeah. And also, it's interesting. This idea, and this of Darby, that somehow we won't have to endure persecution. We often talk about prosperity gospel and things like this, but evangelicalism has so lost its emphasis. Oh, yes, I have just to go back. translate that. Okay, well, excuse me, my friend. That's fine. What Wait. Okay, now I have to remember where we were. Darby, Yeah. de que nós não vamos ter que passar pela perseguição. Yes, sir. É interessante porque tem vários entendimentos. So, you were given an Yeah. example. Yeah, just an example. Of the same time that liberalism, Ao mesmo tempo que o liberalismo, which I prefer the term apostasy, que eu prefiro o termo apostasia. because it's not really Christianity anymore, like Machen wrote about Eu that. concordo com você. Yeah. Então, porque não é mais, de fato, cristianismo. Mitchen escreveu sobre isso. Also, Também. true believers seem to almost be getting so discouraged Os cristãos verdadeiros sempre parecem estar sendo tão desencorajados by the social problems, pelos problemas sociais, evolution, evolução, many false ideologies, muitas ideologias falsas. and it became more and more attractive Se tornou cada vez mais atrativo to not think about suffering anymore, não pensar mais sobre o sofrimento, because we could see porque nós podíamos ver already in the 1800s and this really no século XVIII já, no século XIX já, fights we're in the middle of right now were beginning, as lutas nas quais estamos inseridos hoje já estavam começando. and we see now the Church of Europe's been all but destroyed except for a remnant. E a Igreja da Europa foi quase toda destruída, exceto por um remanescente. I served as a leader of a denomination in Canada. The church in Canada has been all but destroyed. Eu servi como líder de uma denominação no Canadá. A Igreja do Canadá foi quase toda destruída. And now the U.S. is getting more and more attacks as well on basic biblical orthodoxy. E os Estados Unidos está recebendo cada vez mais ataques contra a ortodoxia bíblica. And now it's coming to Brazil and the other churches that have been planted in the 19th century. E agora está vindo para o Brasil também, para todas as outras igrejas que foram implantadas no século XIX. And let me be totally honest with you. E eu quero ser muito honesto com vocês. And I think colleagues, you'd agree. E You would agree as my colleagues, I think.
E eu acho que vocês poderiam concordar enquanto meus colegas. It's very discouraging at times. Nos desencoraja muito às vezes. Lord, let me build the kingdom. Senhor, deixe-me construir o reino. Do I have to fight apologetically against all this false doctrine and all these false ideologies? Eu tenho que ficar fazendo apologética contra todas essas doutrinas falsas e todas essas ideologias errôneas. So when this gentleman came up with his idea Então, quando esse senhor inventou essa ideia, that things will get worse and worse, que as ideias vão piorar cada vez mais, but before it gets absolutely bad, mas que antes de ficar absolutamente ruim, which as you point out, that's not classic premillennialism either. que como você disse, isso não é pré-milenismo clássico. It was very appealing and very popular, Era muito atrativo e muito popular, but unfortunately it's not biblical. mas infelizmente não é bíblico. Okay, e é interessante voltar a esse ponto, porque a maioria dos pré-milenistas não sabem disso. So going back to this point, most premillennialists do not know that. Right. Eles receberam essa formação em Darby, reproduzida pelo Scofield, e diz assim, isso é bíblico, mas é algo recente. No, amen. So yeah, and if this is so clear in the Bible, why didn't Luther? Why didn't the early Baptists? Why didn't anyone see it before Darby? Então, se é tão claro, por que nenhum dos reformadores que vieram antes do Darby viu isso? E mesmo a própria igreja cristã, independente dos reformadores, não viu isso. Yeah. But I want to speak directly to you as the leader of Coram Deo and the people involved with Coram Deo. Mas eu quero falar diretamente a você, enquanto líder do Coram Deo, e também a todas as pessoas envolvidas com essa faculdade. That's why I'm so honored to be here. É por isso que é uma honra tão grande estar aqui. Because I'm glad that you are trying to apply the Christian worldview to all areas. Porque estou feliz que vocês estão tentando aplicar a cosmovisão cristã a todas as áreas. And part of the problem that led to dispensationalism E parte do problema que levou ao dispensacionalismo is that they also, how can I word it, started using the arts to teach. Então, ou parte do que aconteceu é que eles também começaram a usar as artes para ensinar. I've never read a novel about the end times from a Reformed perspective. Eu nunca li um livro sobre o fim dos tempos de uma perspectiva reformada. I've certainly read some of the Left Behind series, probably most people have. Eu li alguns livros da série Deixados para Trás, com certeza muitas pessoas o fizeram. Very well written. Muito bem escrito. And good on teaching the gospel. E muito bom para pregar o evangelho. But totally wrong on eschatology. Mas totalmente errado escatologicamente. And then you make a movie. E aí se faz um filme. And when people see it, e quando as pessoas assistem, even unbelievers até os descrentes start believing that Christians are going to disappear. Yeah. Eles começam a crer que os cristãos vão desaparecer. Now one thing, I had a dear friend who's a Reformed pastor who grew up at dispensational. Então, eu tive um amigo muito querido que era reformado e ele cresceu dispensacionalista. And he told me, when he was a boy, he was petrified of the rapture. E ele me disse que quando ele era menino, ele se aterrorizava com o arrebatamento. One time he came home from school. Uma vez ele voltou para casa da escola. And his parents had to go to the store. E os pais dele tiveram que ir para uma loja. And no one was there. E não tinha ninguém em casa. And he was convinced, oh no, I've been left behind after the rapture. E ele estava convencido, meu Deus, me deixaram para trás depois do arrebatamento. But the part I don't understand, I said to him, my brother, that would be good news. E a parte que eu não entendo, eu falei para ele, meu irmão, isso seria uma coisa boa. Because if you came home, porque se você chegou em casa, and they disappeared, e eles desapareceram, that proves you're not converted. Prova isso que você não é convertido. Get on your knees. Ajoelhe-se. But if God had you hit by a car, mas se você tivesse sido atingido por um carro, you'd have woken up in hell. Você teria acordado no inferno. Why are you afraid of the rapture and not afraid of dying and facing God without faith? Por que você tem medo do arrebatamento e não de morrer e enfrentar o juízo de Deus? But it is true that the emphasis almost took over biblical eschatology. Mas é verdade que a ênfase quase sobrepujou a escatologia bíblica. That when we die, we're judged in heaven or hell. Que quando nós morremos, somos julgados e aí então céu ou inferno. That's what we need to prepare for.
É para isso que temos que nos preparar. And I'd much rather wake up left behind after the rapture and pray to God to forgive me E eu preferia muito mais ser deixado para trás depois do arrebatamento e orar que Deus me perdoasse, than if I were a believer to be hit by a car and wake up in hell. do que sendo cristão ser atingido por um carro e acordar no inferno. É interessante que se fôssemos escrever uma novel, né, um There you go. romance sobre isso, teria um volume só, ou fizéssemos um filme, um episódio só, que eu mandei. Só um dia, os reformados teriam menos material, né, para escrever. Mas é muito interessante como a doutrina do pacto, Mhm. a doutrina das alianças, Mhm. é de fato, para os reformados, uma estrutura através da qual você lê as escrituras. Uhum. Né? Então, nós assumimos esses pressupostos e tem Yes. esses aspectos de continuidade. Amen. Eu gostaria, então, de voltar só de maneira básica para os nossos ouvintes, respondendo a pergunta: o que é novo na nova aliança? Oh, that's wonderful. And gracias a Dios, thank the Lord, we have a whole book written about that. Nós temos um livro inteiro escrito sobre isso. Hebrews. Hebreus. It is so clear É tão claro. that I'm glad you mentioned that, my brother, E eu estou muito feliz de você ter mencionado isso, because sometimes people get confused. porque às vezes as pessoas se confundem. Oh, you guys believe in covenant theology. Ah, vocês acreditam na teologia do... You don't think it's better to live in the new covenant than the old. Vocês não acham que é melhor viver na nova aliança do que na não. antiga? No, we thank God for the grace in the old covenant, Não, nós agradecemos a Deus pela graça que Ele deu na antiga aliança, but mas Hebrews makes so clear all the good new things that are revealed. Hebreus deixa tão claro que todas as coisas, as boas coisas novas que foram reveladas. No longer do we have to dress differently, for example, one simple thing. Então, por exemplo, uma coisa simples, nós não precisamos mais nos vestir de maneira diferente dos outros. Imagine Imagine if we had to dress differently because we were Christians. se nós tivéssemos que nos vestir de maneira diferente só porque somos cristãos. But do you understand, even as we talk about that, Mas você entende que, mesmo quando falamos sobre isso, the real best part of the new administration of the covenant a verdadeira melhor parte da administração da nova aliança is the emphasis upon reaching the world for Christ. é a ênfase em alcançar o mundo para Cristo. In the old covenant, Na antiga aliança, it was very clear era muito claro that God had a plan for all the nations. que Deus tinha um plano para todas as nações. Ethiopia will reach its hands to God. A Etiópia vai levantar as suas mãos para The Deus. whole world will praise the Lord. O mundo inteiro vai adorar a Deus. But the Old Testament emphasis Mas a ênfase do Antigo Testamento was saying separate. é nós nos vimos como separados. I dress differently. Eu me visto diferente. I eat differently. Eu como diferente. I can't even go in the house necessarily of someone. Yeah. Eu não posso nem necessariamente entrar na casa de alguém. Praise God. We live in a time that we bring the gospel. Louvado seja Deus, nós agora vivemos em um tempo em que trazemos o Evangelho. Yes, we keep ourselves pure, Sim, nós nos mantemos but puros, not separate in these external ways. mas não separados nessas maneiras externas. Let me give my favorite of all. Agora deixa eu me dar o meu favorito. And again, by an analogy. Então, de novo, uma analogia. In the old administration of the covenant of grace, Na antiga administração do Pacto da Graça, the people of God o povo de Deus were primarily defensive. era primariamente defensivo. They were keeping themselves from being destroyed by the nations, literally and spiritually. Eles se guardavam de serem destruídos literalmente e espiritualmente pelas nações. And God gave his equipping gifts, E Deus deu seus equipamentos, rarely, raramente, and to key leaders. e para líderes chaves. When David says, "Take not your Holy Spirit from me," E quando Davi diz, não tires o teu Santo Espírito de mim, he's not talking about a fall from grace, ele não está falando de cair da graça, but he saw Saul lose the gifting God gave him to lead the people. mas ele viu Saul perder o dom que Deus lhe havia dado para liderar o povo. But not the average believer did not have the gifting of the Holy Spirit. Mas o cristão básico não tinha o dom do Espírito Santo. But with Pentecostal, now I guess I'm not a Reformed Pentecostal, but I do believe in Pentecost. Então, eu não sou um pentecostal reformado, mas eu creio no Pentecoste. The Holy Spirit
O Espírito Santo. The whole body. É o corpo todo. Children, old people, Crianças, even velhos, men and women. homens e mulheres. What a wonderful time to live. Que tempo maravilhoso de se viver. So now the church is going outside. Então agora a igreja está indo para fora. We're preaching the gospel to every nation. Estão pregando o evangelho para todas as nações. Could you imagine? Vocês, Can you imagine if Paul vocês conseguem imaginar se had Paulo any idea tivesse alguma ideia that while he was spreading the gospel que enquanto ele estava espalhando o evangelho to the edge of the world as he knew it, até as fronteiras do mundo como ele conhecia, in a whole new hemisphere em um novo hemisfério he didn't even know existed, que ele nem sabia que existia, there would be churches haveria igrejas talking about what he taught us about covenant theology, falando sobre o que ele nos ensinou sobre a teologia do pacto, applying it to our context. aplicando para o nosso contexto. So, yes, praise God for the book of Hebrews. Então, graças a Deus pelo livro de Hebreus. Praise God to be alive in the new administration of the covenant. Graças a Deus por estarmos vivos na nova administração da aliança. But let us never be negative about the people of God who lived under those other administrations. Mas que jamais sejamos negativos sobre o povo de Deus que vivia sobre aquelas outras administrações. Perfeito. Esse assunto ele é fascinante. Há muitas questões ainda que a gente pode conversar. Por exemplo, eu estava pensando aqui, independente da questão do batismo de crianças. Yeah, that's just so far. Há uma questão que, no meu entendimento, só a teologia da aliança consegue resolver com paz. Paz, peace. Peace, right. Infelizmente, muitos pais, parents, sofrem a dura experiência de perder seus filhos na infância. Okay, what the parents do? Of losing their children. Oh, yes. E muitos chegam com dor no coração. Pastor, perdi meu filho. Onde ele está? No. Fora da teologia da aliança, Yeah. eu não consigo ver conforto para esses pais. Porque nós somos informados que nós nascemos em pecado. Então, naturalmente, seria condenação. Mas na teologia da aliança, há conforto. Você poderia explicar um pouquinho essa questão sobre essas crianças que partem, ainda bebês? No, eu entendo. So, muito, okay, sorry. Get back to English, excuse me. That's an excellent observation / question. É uma excelente observação / pergunta. Now, I just want to say in introduction, Eu só quero dizer uma introdução. we always must remember Nós temos que sempre nos lembrar the principle of covenant is primarily to help us raise children who do live. O princípio da aliança é primariamente ajudar-nos a criar crianças que vivem. And parents must pray for their children, even if they're not deadly, but they're close to dying. E os pais têm que orar para que seus filhos, mesmo que eles não estejam próximos da morte. But having said that, Mas tendo dito isso, there are basically two ways that has been tackled in the Reformed tradition. basicamente houve duas maneiras de se lidar com isso na And tradição we'll reformada. start with the covenantal, E nós começamos com a pactual. and that's in the Synod of Dort, E isso é no Sínodo de Dort, in which it points out no qual se aponta, se diz, that a child of believers, of even one believer, então que o filho de um cristão, mesmo que seja só de um dos pais cristãos, is holy. é santa. Now, remember, I'm speaking to Dr. Exegesis here, my friend, but set apart for God. Mas estou falando agora para o doutor exegese, mas separado para Deus. Right? And so they're set apart for God. Então são separados para Deus. And set apart to receive the means of grace. E separados para receber os meios de graça. So they will be prayed for. They will hear the word. They will have parents training them. Para que orem por eles e para que eles ouçam a palavra e que os pais os treinem. And by the way, I'm almost directly quoting the commentary by the same fathers of Dort. They wrote a commentary on the Dutch translation of the Bible. E basicamente eu estou citando um comentário pelos pais de Dort. Eles escreveram um comentário em holandês. Yeah. So if God in His providence
Então, se Deus, em sua providência, who set this child apart que separou essa criança to hear the means of grace and to receive the means of grace, para ouvir os meios de graça e recebê-los, were to take that child, se o pai levasse essa criança, they literally said we ought not to doubt que their salvation. We ought not to doubt. se a criança morresse, nós não devemos duvidar da salvação dela. And I do use that word very carefully. They were very careful. Ought not to doubt. E eu uso essa palavra com muito cuidado, né? Eles foram muito cuidadosos, nós não devemos duvidar. Because I can't think of a passage that explicitly says it, but it gives us such good reason to hope that we ought not to doubt. Porque não há nenhuma passagem que diga isso, mas nos dá muitas razões para crermos que não devemos duvidar. And let me mention another thing E deixa eu mencionar mais uma coisa. about the children of not believers. Obviously, we have much more hope for children of believers who die in infancy. Então, só uma coisinha sobre os filhos de não crentes. É claro que nós temos muito mais esperança para filhos de crentes que morrem na infância. But of children of unbelievers, Mas filhos de não cristãos, it seems a similar line of argument appears in Scripture. parece que uma linha de argumentação similar aparece nas escrituras. And that's with the young son of Jeroboam. E Jeroboam? Jeroboão. Yeah. Yes. Where again, like he's a Yelet, and we're not sure how young he was. The Hebrew word Yelet, the Hebrew word is unclear, but it could mean very young. Tá, então, o filho de Jeroboão, nós sabemos que ele era bem jovem. A palavra hebraica é Yelet. Now his father was a very evil king. Agora, o pai dele foi um rei muito mau. Apparently his mother was evil too. Aparentemente, a mãe dele também era má. But he says, I've found something good in this child. Mas ele disse, eu encontrei algo de bom nessa criança. In other words, his grace had done something in this boy. Quer dizer que a graça dele tinha feito alguma coisa de bom But he nesse was menino. actually taking him, having him die Que ele o tomou, fez com que ele morresse out of love, por amor. so he would not grow up in that evil environment. Para que ele não crescesse naquele ambiente maligno. So we do have hope, I Então, believe. nós temos esperança, creio eu. And that's the way Westminster leans, E é assim que vê Westminster. where it talks about the mystery of God's sovereignty and what he can do. Quando fala sobre o mistério da soberania divina e sobre o que ele pode fazer. So basically, I agree, Pastor. Então, basicamente, concordo, pastor. Covenant theology gives even more hope for believers, children of believers. A teologia da aliança dá ainda mais esperança para os filhos de cristãos que morrem durante a infância. But I believe there are also hints of hope for the children of unbelievers Mas as well, eu dying in acredito infancy. que há alguns indicativos também de esperança para os filhos de não cristãos que morrem na infância. Gente, esse assunto é extremamente fascinante. Você está vendo, ele tem implicações práticas na vida Amém. cristã. Como conselheiro bíblico, a teologia da aliança tem servido para mim em muitos momentos para trazer conforto ao coração de pais que passam por tragédias, momentos difíceis. Mas o nosso tempo termina. Porém, eu realmente quero aprofundar isso mais em conversa com você. So he really wants to go more in depth about this topic in conversations with you, but our time is up. Em outro podcast a gente vai te trazer para continuar esse assunto. In another podcast, we'll bring it back. That'd be wonderful. Okay? Porque nós temos realmente, acho que todos que estão aí acompanhando o podcast estão vendo, né, o conhecimento que o Dr. Jonathan Gessner tem desse assunto. Então, é fascinante, né? E podemos trazer isso para as questões do próprio aconselhamento bíblico, coisas muito práticas. Por exemplo, só para fechar aqui, não é só sobre a criança que morre, é o pai que vê o filho se desviar. Né? Hoje a gente está vivendo uma geração aí que, infelizmente, muitos filhos estão abandonando a fé, se tornando homossexuais. Esses pais chegam a mim desesperados, angustiados. Eu disse, olha, teu filho é filho da aliança. Ele pertence à aliança. E ali vem um conforto quando os pais começam a entender. Então, do ponto de vista do consolo, da esperança, a teologia da aliança é fascinante. Por favor. So from the point of view of bringing comfort and hope, the theology of the covenant is fascinating. No, exactly. Temos que finalizar o nosso exactly. And how can I say it? A cautious hope, because unfortunately, the Bible also talks of covenant breakers. Então, e uma esperança consciente, porque infelizmente a Bíblia também fala das pessoas que quebram a aliança. So to whom much is given, para quem muito foi dado, much is required. Muito será cobrado. But nevertheless,
Mas mesmo assim, when we see a covenant breaker quando nós vemos alguém que quebra o pacto, who's choosing a life far away from what his baptism calls him to, que vive uma vida longe daquilo para o qual o chama o batismo, we keep crying out that the Lord of the covenant would bring him back, nós continuamos clamando que o Deus da aliança o traga de volta, because he was set apart for God. porque ele foi santificado para Deus. Amém. Exatamente. Uhum. Então, Eduardo, consideração final para a gente. Eu acho que se tem muitos assuntos ainda que estão sobre a mesa, tem que convidá-lo para ser professor. E fazer um compromisso aqui agora na frente das câmeras. Desse jeito. Okay. Mas eu agradeço muito a participação e, de fato, é uma doutrina belíssima que precisa, na minha compreensão, ser mais redescoberta nos nossos dias. Amém. E aí, já que é para fazer compromisso, nós estamos conversando exatamente porque o Dr. Jonathan Gerstner tem se colocado à disposição para ser professor mesmo da Corandale. Então, se você está curtindo aí, já viu o nível, né, que a gente está trazendo. Então, já está convidado para ser professor, né, da Corandale. The invitation is made if you want to be a teacher for Corandale. You're invited. I would be very honored. So um grande honor. Eu vou conversar demais para a gente. Brit! É a aliança do pacto, Brit! Hebrew Brit! But por favor, hablar meu português melhorar. So, eu gosto de Octavia muito, but é melhor quando eu não preciso, meu amigo. Ok, gente. Então, Dr. Jonathan, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente na Corandale. Creio que esse é um primeiro momento de muitos momentos que a gente vai ter juntos, caminhando, amadurecendo na fé bíblica, em assuntos importantes e relevantes que estão de fato esquecidos, como disse o pastor Eduardo, ou não só esquecidos, não aprendidos. Tem pessoas que nem sabem disso. Então, Otávio, muito obrigado também, mais uma vez, aí, por nos ajudar. Oh, cara, boy! Pastor, muito obrigado também, cara. É um prazer ter você aqui com a gente. Aí, já que é pra fazer que nem o Otávio, fazer gracinha aqui, né? Então agora eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é o sinal de humor do sono. Não, assim, ó. Ai, gente, obrigado. Tem esperança. Tem esperança. Ainda tem esperança, senhor. Tem esperança. Eu vou estar. Foi um prazer. Que Deus abençoe você. E até o próximo podcast.